Não sou nem esquerda nem direita. Eu sou um democrata. Eu sou defensor dos direitos humanos. Fala, ixi, esse aí tá vendido. Ou ele vai dizer, eu sou centro-direita. Ou até o cara fala, não, eu sou, como é que eles gostam de fazer? Conservador nos costumes e liberal na economia. Ele já coça a orelha e fala, ai meu Deus do céu, vou ter trabalho com esse aí. Vou dar alguns exemplos para vocês. Que é o problema do desconhecimento da origem das ideias, né? Está no artigo 5º da Constituição. A lei não pode ferir o ato jurídico perfeito. Oi? A coisa julgada e o direito adquirido. Peguem as constituições anteriores, o que é que está escrito? A lei não pode ferir o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não tem direito adquirido. Enfiaram na Constituição de 88. Vocês sabiam disso? Vocês sabem o que é direito adquirido? Ninguém sabe o que é isso aí. Lógico, se a gente tiver algum problema com direito adquirido, a gente pega um manual aí, sei lá, de algum professor de direito civil, pega uma Marilena Diniz, sei lá, qualquer um aí, tira da estante, vai ter um negócio escrito lá, o que é direito adquirido. Aí você fala, mas de onde essa pessoa tirou isso aí? Tirou da cabeça dela? Tem sempre uma notinha de rodapé. Aí você fala, essa notinha de rodapé vai levar uma obra tal. Aí você começa a voltar, aí volta. Aí você chega num cara chamado Vicente Hall, O Direito e a Vida dos Direitos. É um livro escrito na década de 50. Quem foi Vicente Hall? Porque a gente olha para os juristas como se fosse tudo a mesma coisa, né? Se fosse tudo a mesma coisa. Quem foi Vicente Hall? Vicente Hall foi ministro da Justiça de Vargas. Você fala, opa, peraí. Alguma coisa tem aqui, deixa eu dar uma olhada. Aí tá lá, direito adquirido, o que é? Ele cita um tal de Gaba. Quem é Gaba? É um jurista italiano, Gaba. Alguém já ouviu falar de Gaba? Nunca ninguém ouviu falar. Aí você vai dar uma olhada e fala, não, peraí, esse Gaba aqui, o cara era fascista. Não é fascista xingamento de esquerdista, o cara era fascista mesmo. Você fala, opa, vamos lá, vamos ler o Gaba. Aí pega os 3 volumes em italiano do Gaba, e ele cita a origem da ideia do direito adquirido. Falei, agora eu achei quem inventou essa porcaria. É um cara chamado Ferdinand Lassalle. Quem já ouviu falar do Lassalle? A gente não ouviu falar do Lassalle, ninguém ensina pra gente quem é o Lassalle. Vocês já viram aquele filme Amadeus? O grande compositor da época era o Salieri, mas o Salieri morria de inveja do Mozart, porque o Mozart era o grande gênio, né? O Mozart morre jovem, e aí quem acaba, digamos assim, virando o grande compositor da época é o Salieri, mas aí o Salieri está no fim da vida, ele se confessa para o padre e conta aquela história. É mais ou menos a mesma coisa, o Lassalle e um tal de Karl Marx. O grande criador do comunismo científico é Karl Marx. Peguem qualquer biografia de Marx e comprovem o que eu estou falando, está tudo lá. Uma das mais famosas é a biografia do Warren. Pode pegar lá e vocês vão conferir o que eu estou falando. O grande gênio do socialismo científico era Ferdinand Lassalle. O Marx tinha profundo ódio do Lassalle, porque ele tinha inveja do Lassalle. O Lassalle era muito mais inteligente que o Marx. O Marx era um imbecil perto dele. O Lassalle era inteligente. A obra do Lassalle é extremamente volumosa. O Lassalle morre com 39 anos num duelo. Foi bem o caso da Índia lá. Ele cantou a esposa de um cara numa festa, o cara desafiou o Lassalle para o duelo, o Lassalle aceitou, morreu no duelo. E aí, quando o Lassalle morre, é aí que o Karl Marx começa a desabrochar como cientista. Ele ocupa um espaço que foi deixado pelo Lassalle. O Lassalle, ele escreveu um livro chamado Das System der Erworbenen Rechte, o sistema dos direitos adquiridos. O Lassalle cria toda uma estrutura jurídica, ele era advogado, para dizer como o comunismo deveria lidar com a transição de privilégios de casta para a burocracia. São 3 volumes. É o sistema dos direitos adquiridos. Portanto, você tinha aquelas castas
dos nobres alemães, e ele falava, quando a gente instituir o sistema socialista, nós vamos acabar com os privilégios desta casta de nobres e vamos transferir os privilégios dessa casta para os administradores do Estado, para os burocratas. Eles vão herdar, eles vão adquirir os direitos naturais dessa casta que será destruída. Nós vamos destruir essa casta, vamos pegar um manancial de direitos, porque eu não posso pegar esses direitos e jogar para cima. Não vou jogar para cima, eu vou pegar e transferir para alguém. Vocês entenderam o que é direito adquirido? Está lá na origem. Por que, sei lá, um ministro da Suprema Corte pode dizer que tem direito adquirido e nós, cidadãos comuns, não podemos? Porque é daí que vem a origem da ideia. Ela está onde? Está no artigo 5º da Constituição. Vocês entenderam o que é corrupção da inteligência jurídica? É o cara tirar daquele contexto, reescrever, contar aquela história e não te contar de onde vem a ideia. Eu dei um exemplo para vocês, que é o de direito adquirido. A quantidade de exemplos que eu tenho a respeito de institutos jurídicos que são profundas fraudes intelectuais é quase infinita. A nossa Constituição é 100% formada de fraudes intelectuais. Essas coisas de dignidade humana, é 100% fraude intelectual, é 100% história de carochinha, é narrativa criada tecnicamente a partir dos anos 30, 40, para construir algo que é pseudológico, tem aquela aparência de lógico e etc., para que a gente ache normal as coisas que o André contou para a gente. Essas barbaridades de traficante poder ter arma porque está trabalhando e eu, como não trabalho com essas coisas, não posso ter arma. É daí que vem esse tipo de raciocínio. E a gente fala, mas como é que o cara chegou nisso? É daí. Toda a estrutura vem sendo criada, não é de ontem, não é de hoje. Essas coisas aconteceram na Constituinte de 88, não foi assim, de repente. E não adianta dizer que o regime militar exerceu uma certa resistência a esse tipo de coisa, que é o que o professor Olavo nos fala. Se tivesse exercido resistência, os editoriais de jornal, a casta dos jornalistas, não teria sido povoada por militantes comunistas, justamente na década de 60, nos anos 60 e 70. Todos os conservadores foram mandados para casa. Meira Pena, Gustavo Corsão, Nelson Rodrigues, todos, nesse período dos anos 60, foram Otto Maria Carpo, perseguidos e mandados para casa. Wilson Martins, que eram jornalistas na época. Vamos falar das universidades? Na universidade de onde eu venho, Universidade de São Paulo, Departamento de Direito Comercial, do qual eu me formei, fiz parte. Enfim, quem acaba tendo que deixar o Departamento de Comercial? Professor Modesto Carvalhosa, para dar lugar a quem? Fábio Conder Comparato, que deixou o seu herdeiro intelectual, que é o professor Calixto Salomão Filho. Tenta discutir direito comercial com alguma coisa que não seja um viés completamente esquerdista no Departamento de Direito Comercial da USP. Você não consegue. Quando que isso aconteceu? Anos 60, anos 70. Eles tomaram conta, universidade, jornalismo e etc. Para quê? Para poder construir toda uma estrutura doutrinária. Essa estrutura doutrinária alimentou institutos que iam fazer as provas de concursos públicos, os cursinhos, as provas da OAB, e aí você cria o ciclo. Agora não consegue tirar mais esse negócio. Não adianta você tirar o professor se o conteúdo da prova é a mesma coisa, se o material de estudo é a mesma coisa. A quantidade de coisa que a gente tem que reconstruir é gigantesca. Não vou dizer que é gigantesca, é tudo. Tem que reconstruir tudo, tudo. Da doutrina, as pessoas que estão lá, ao conteúdo do que é dito. E aí o único jeito que a gente tem de fazer isso é fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Vir e tentar discutir de fora para dentro, porque internamente não tem mais como mudar. Eu já estou muito no avançado da hora, mas eu sou conversador. Posso quebrar o protocolo, sabe? Eu quero abrir para perguntas, se vocês quiserem perguntar, falar alguma coisa, enfim. Eu